Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, A Igreja Doméstica e a Igreja Volta para Casa. Nós vamos iniciar o capítulo A Igreja Sai de Casa. Esse capítulo foi escrito pelo pastor Rogério Mendes Teixeira. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, a ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para ainda mais pessoas. Vamos continuar a leitura do nosso livro então? Capítulo A Igreja Sai de Casa. O ministério cristão no início da igreja era considerado como uma função de muitos, em vez de uma posição hierárquica restrita a poucos. Em nossa leitura do Novo Testamento, nós observamos o ministério e a vida da igreja primitiva e encontramos uma igreja dinâmica, orgânica, funcional, missional, missionária, impactando a sociedade da época. Com o passar do tempo, principalmente a partir do quarto século, essa realidade tornou-se diferente. Na era pós-constantiniana, catedrais começaram a ser construídas e a igreja deixa o seu ambiente doméstico para se encontrar nos templos e nas catedrais. Essa mudança realça a separação entre a liderança da igreja e o povo de Deus. A igreja passou a ser uma entidade social aceita oficialmente, e com isso o modelo político da sociedade foi aplicado à igreja e a seus líderes. A igreja recebeu uma nova imagem, consequentemente, a liderança também. Infelizmente, o ministério ficou restrito a apenas alguns cristãos com chamado especial. A partir daí, muitos movimentos tentaram mudar essa situação. No entanto, somente no século XVI, uma nova transformação se inicia na vida e no ministério da igreja. Martinho Lutero, João Calvino e outros iniciaram a reforma, cuja dimensão religiosa atingiu áreas políticas, econômicas e sociais. Foi verdadeiramente revolucionária, trazendo uma nova realidade espiritual e teológica para o povo de Deus. Embora não tenha alcançado todo o seu objetivo inicial, a reforma deu início a um processo de transformação que ainda necessita ser concluído. Uma das áreas que a reforma não tocou foi as estruturas eclesiais e, consequentemente, o ministério dos cristãos, pois ainda hoje os cristãos precisam se apropriar do seu ministério. Olhar a história da igreja nos ajuda a compreender o impacto inicial que a igreja exerceu na sociedade, especialmente nos primeiros 150 anos. Nós veremos como a igreja perdeu a sua identidade ao se aliar ao Império Romano, tornando-se uma religião oficial. A necessidade da reforma foi constante durante esse período e diferentes movimentos surgiram, como o dos valdenses, até que a reforma se desencadeou no século XVI. No entanto, perceberemos que ainda há necessidade de reformar a igreja em nossos dias. A igreja do Novo Testamento, nosso paradigma. Quando olhamos as primeiras gerações da igreja, podemos afirmar que eram marcadas pela simplicidade de suas reuniões, normalmente nas casas, e por haver poucos papéis bem definidos, dando assim muito mais espaço para o exercício carismático de dons e talentos de cada um. Paulo, na sua carta aos Romanos e Coríntios, usa a metáfora da comunidade cristã como o corpo de Cristo. Esta imagem traz consigo uma série de implicações. Em primeiro lugar, demonstra a relação dos fiéis com Cristo, bem como uns com os outros, apontando para Cristo como fonte de liderança. Esta metáfora do corpo nos remete a uma visão em termos de unidade orgânica. Outra implicação é o aspecto funcional dentro da igreja, quando Paulo diz que cada membro tem o seu papel. Vários dons do Espírito Santo são distribuídos entre os cristãos, a fim de abençoar, ensinar e servir uns aos outros. Cada dom é destinado a servir o bem comum.
1 Coríntios 12, 7, na versão NVI. Para Paulo, os membros que parecem inúteis são os mais necessários. Cada membro é de suma importância para a comunidade. Isso não significa que a igreja primitiva não tinha liderança. Em vez disso, temos os textos que trazem listas de dons e ministérios dados à comunidade para o seu próprio desenvolvimento. A carta aos Efésios traz uma lista desses líderes e as suas funções, bem definidas como segue. Os dons que ele deu foram que alguns seriam apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e doutores, para equipar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até a maturidade, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, capítulos 11 a 13. Nesse texto, o autor deixa claro que os dons espirituais são dados para equipar e capacitar o povo de Deus, a fim de realizar o ministério. O ministério apostólico de Paulo é um excelente exemplo. Ele, como um apóstolo, tinha muitas pessoas ligadas ao seu ministério, e essas pessoas eram chamadas de companheiros de ministério, irmãos e irmãs. Esta realidade e o dinamismo da igreja no Novo Testamento nos mostram que ela funcionava mais como organismo do que uma organização. Certamente, estruturas eram importantes, mas elas eram secundárias e úteis apenas para atingir a meta da igreja, que era servir a Deus e abençoar e servir aos outros. Lá, ministério e liderança eram extremamente diversificados. O ministério era considerado como uma função de muitos, em vez de uma posição hierárquica restrita a poucos. A igreja vai para os templos e catedrais. Ao pesquisar a igreja e seu ministério nas cidades de Roma, Cartago e Lyon, durante o período dos 100 primeiros anos da igreja, Alan Hayes diz que naquelas cidades ele encontrou as mesmas características de ministério cristão, descrito por Justin para Roma. Ele afirma que os cristãos se reuniam em igrejas domésticas. As características de sua vida em comum eram a oração, o estudo, o serviço social e as refeições feitas em comunidade. Elas confessavam seus pecados. As curas, profecias e outros dons espirituais eram muito honrados. Os anciãos passavam muitos anos no estudo e ensino cristão, e algumas vezes eram chamados para confessar a fé diante dos perseguidores. Isso ajudava a manter a comunidade centrada em uma tradição de ensino. Havia nomeação de bispos, mas essas funções não eram facilmente distinguíveis da dos presbíteros. Logo após esse período de cerca de 150 anos, onde todos podiam exercer o ministério, inclusive batizar e servir a ceia do Senhor, os bispos começaram a assumir os vários ministérios aludidos por Paulo. Nesta fase, os bispos e presbíteros juntos passaram a formar o clero. Aos poucos, o ministério foi centralizado no bispo, reduzindo a diversidade carismática e ministerial na igreja. Pouco tempo depois, surgiu a sacerdotalização do ministério, especialmente com Cipriano e sua predileção por vocabulário do Antigo Testamento. O bispo assumiu funções sacerdotais e, como eram considerados os mantenedores da unidade da igreja, somente eles podiam presidir a ceia do Senhor, que era considerado o sacramento da unidade. Com o fim da perseguição imperial, no início do IV século, por um decreto de Constantino, a igreja e o ministério cristão foram forçados a acomodar-se rapidamente para atender às novas demandas e expectativas dos povos que viviam debaixo do império. A igreja e o Estado se uniram e o rápido crescimento de seus membros exigiu novas tarefas, oportunidades e tentações. Durante esse tempo, as comunidades cristãs
experimentaram uma disseminação explosiva em todo o Império Romano, passando de igrejas domésticas para basílicas e de ministério simples realizado em comunidade para a hierarquia de bispos monárquicos. É muito improvável que Constantino tenha se convertido ao cristianismo, como dizem os historiadores. Primeiro porque ele só se submeteu ao batismo quando se aproximava da morte. E segundo porque cometeu muitos crimes para satisfazer suas ambições políticas. Até assumir o trono, Constantino teve de lutar algumas guerras, aproximando-se o dia de um dos encontros armados. Constantino sentiu que deveria encontrar um modo de encorajar o seu exército, menor em número. Para isso, disse ter tido uma visão, na qual descia do céu um estandarte em forma de cruz, com as palavras: "Com este sinal vencerás". A estratégia de Constantino alterou a natureza da cristandade oficial para sempre. Ao declarar-se cristão, o império fez da igreja um porto seguro para os politicamente ambiciosos e porta larga para todo tipo de paganismo. O Império Romano prevaleceu e a igreja visível voltou ao espírito e às atitudes religiosas da velha aliança, mesclada com o romanismo. A igreja adotou práticas contrárias às que Jesus ensinou. A igreja tornou-se uma organização, entre parênteses, instituição, deixando de ser um organismo. O sacerdócio passou a ser uma classe especial, distante dos demais discípulos, entre parênteses, clero versus leigos. Importantes catedrais foram construídas sob a alegação de que Deus estaria dentro delas. A relação com Deus tornou-se um sistema religioso. Os discípulos deixaram de se reunir de casa em casa, passando o relacionamento de comunhão para o relacionamento formal e distante. Assim, a igreja visível mergulhou nas trevas. Vamos terminando a leitura deste capítulo por hoje. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até a próxima.